Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de noivas. Hoje, terceira aula, e nós vamos falar de um assunto aí que é bom demais. Vamos falar do quê? Dinheiro. E falar de dinheiro é bênção, meu irmão. Nosso tema da aula 3 é a vida financeira do casal. E eu te pergunto, como tá a sua vida financeira aí? Você aí, casal apaixonado, está sonhando com aquela cerimônia abençoada, aquela festa talvez, e mais do que isso, nós temos uma vida que vai se estender aí até que a morte nos separe, e vida financeira precisa estar alinhada e saudável para que isso não seja um problema no seu casamento. Quero orar por você para que essa aula ela seja produtiva e abençoada. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e entendemos, Deus, que todas as áreas da nossa vida estão rendidas ao Senhor. E sobre a vida financeira, Senhor, nós também dizemos o mesmo, Senhor. Nos dê, Deus, iluminação, sabedoria e um grande aprendizado com a aula de hoje para esses casais, que eles possam viver o extraordinário do Senhor também nessa área, no nome de Jesus. Amém. Queridos, será que ainda é um tabu falar de finanças no casamento? E infelizmente sim, queridos, vários casais não conseguem ter um bom alinhamento nessa área, não sabem e não têm nem acesso ao que é o salário, ao que são os gastos uns dos outros. E eu não estou falando aqui defendendo, querido, a falta de uma certa privacidade ou até uma individualidade financeira, que eu não vejo problema nenhum nisso daí. Mas, sem dúvidas, das causas de divórcio, vida financeira está no top 3 dos problemas. E se você, assim como eu, quer ter um casamento abençoado, que você possa alinhar essa área da sua vida, porque afinal de contas, dinheiro é bênção. Dinheiro é bênção de Deus. Foi Deus que criou tudo isso para nós. Agora, se nós não soubermos lidar, nós vamos enfrentar problemas sérios, e não é isso que o Senhor quer e que nós queremos para as nossas relações. Lembrando que aqui o meu objetivo não é desenvolver ou falar de um modelo ideal de planejamento ou de prática financeira que você deve ter no seu casamento. Eu percebo que há lideranças que tentam bater, não, que o casal é uma só carne e tudo tem que ser junto, põe numa conta só e o dinheiro é do casal e por arari. Queridos, o dinheiro é do casal, isso é um fato. O casal é uma só carne, isso é outro fato. Agora, a forma que nós vamos administrar, ela pode ser diversa e eu não vejo nenhum problema, e biblicamente falando, eu também não vejo problema nisso daí. Alan, se eu daqui em casa dá certo conduzir, cada um tem a sua conta ali, e aí, eu como marido, eu tenho um salário muito maior, eu não importa, eu sustento a casa toda, eu pago tudo, o dinheiro da minha esposa é para ela, não tem problema. Ok. Se vocês vivem bem dessa forma, se está equilibrado dessa forma, se não há necessidades, se não há peso sobre um dos dois, ok, que bom que dá certo assim. Ou não, Leandro, aqui em casa é assim, nós temos uma conta conjunta, nós recebemos nosso salário, pagamos todas as despesas, tudo é nosso, é um pote só e assim dá certo. Glória a Deus, meu irmão. Conheço casais que fazem dessa forma e dão muito certo. Conheço casais que separam tudo 50%, todas as despesas da casa, elas são custeadas 50% e estão bem, dá certo também. Conheço a estratégia do pagamento proporcional. O casal que ganha 60%, o cônjuge que ganha 60% da renda, paga 60% das despesas. O outro cônjuge, com 40% da renda, paga 40% das despesas. Problema nenhum. E eu não estou querendo aqui entrar nos méritos, mas é claro que a responsabilidade principal de ser sustentador, ela é sim do homem, e de administração do lar é sim da mulher. Esses papéis bem definidos, ok, não impede em que a mulher contribua
com as finanças e que o homem contribua com os afazeres do lar. Não há problema. E não existe aquela questão que o homem coloca o dinheiro na casa e a mulher se vira com o resto. Não é bem por aí, até mesmo porque, querido, numa vida moderna, numa relação moderna, não cabe mais esse modelo, porque a mulher, ela ingressou muito bem no mercado de trabalho. Então, a forma que você vai lidar as suas finanças não é um problema, desde que isso esteja tranquilo e em paz para o casal, sem peso. Agora, nós precisamos falar de alguns pontos que esses sim, queridos, nós temos estratégias que elas têm sim um passo a passo e que são muito importantes de serem seguidos. E como primeiro tópico da nossa lista de importância é falar que o casal ele tem que ter um orçamento e um planejamento financeiro. Lucas 14, 28 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Esse verso fala estritamente sobre planejamento. E aqui é claro que o contexto, esse paralelo é feito não para dinheiro, mas aqui nós pegamos muito bem essa situação em que Jesus nos fala sobre a importância de planejar. E aí eu falo, como casal, conversem regularmente sobre finanças. Se vocês têm muito conflito nessa área, orem. Aprendam a forma de falar. Nem tudo é o que se fala, mas é o como se fala. Conversa sobre as finanças, ajustem os planos, as expectativas, as formas de como proceder de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que for necessário. E muito importante, tenha um orçamento mensal. Um orçamento claro de como vocês acompanham esses gastos. Como que eu posso fazer um orçamento? Eu preciso dominar planilhas, Excel. Eu gosto muito de planilha. Eu trabalho muito bem com Excel, mas eu sei que várias pessoas não conseguem trabalhar bem com Excel. Não lidam bem com o computador. Pode ser, querido, uma agendinha. Aproveitar, fiz propaganda até para a Cicobi aqui, é a sua agenda que você vai anotar tudo. Já vi pessoas que usam estratégia de envelopes, né? Hoje não dá tão certo, que a gente não tem mais tanto dinheiro físico, mas é de saber, esse dinheiro aqui é o do supermercado do mês, esse dinheiro aqui é o do posto de gasolina, e elas deixam separados como em envelopes ali. Mas basicamente, para ter um orçamento, você vai listar ali, seja onde for, quais são as suas rendas fixas. Se isso é feito em conjunto, renda fixa do marido, da mulher. Se é feito de forma separada, você coloca ali quanto você ganha por mês. É variável, mas você tem uma estimativa, uma média. Quem é empresário deveria ter essa estimativa e fazer um salário mensal aí. Mas isso é história para outra conversa, para a gente falar sobre essa gestão aí de quem é empresário. Você vai colocar ali todos os seus ganhos fixos e listar uma média de ganhos variáveis também. E listar as despesas fixas. O que são despesas fixas? São aquelas que mês a mês você tem elas e elas não se alteram tanto. Aluguel / financiamento de uma casa é uma despesa fixa. Água e luz. Mas isso não é fixo, mas há um perfil, há uma média mais ou menos que você consegue prever. Supermercado da mesma forma. E da maneira que você vai acompanhando, você vai tendo essas métricas aí, e aí chega no início do mês, você já sabe, caiu o seu salário e você já consegue separar. Eu sei que eu gasto mais ou menos tanto de água, de luz, de supermercado, e aí você sabe quanto que resta para as outras coisas naquele mês. Aí você separa gastos para lazer, deixa uma margem de segurança para possíveis variações, deixa também uma margem para investimento, para guardar, e é ideal a regra dos 50, 30, 20, né? 50 para as despesas essenciais, 30 para as despesas não essenciais, incluindo lazer e outros bens de consumo, 20%
para economias. Isso é o ideal, né? Torço para que você consiga chegar aí, mas ter um orçamento é estritamente necessário. Criar uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um valor que você investe mês a mês para compor um valor que vai ser usado em caso de emergência, em caso de problemas que deu na saúde, com o carro, com a casa, você tem aquele valor, ou até mesmo se você perder um emprego. Eu falo que é muito bom você ter uma reserva de emergência de no mínimo 3 meses dos seus gastos mensais. O que você precisa para sobreviver no mês? Você pega aquilo ali, Alan, aqui em casa nós não conseguimos sobreviver com menos de 2 mil, 3 mil reais. Você multiplica isso por 3, dá 6 ou 9 mil, né, dependendo do valor, e você guarda aquele valor, deixa aplicado em um papel que você consegue tirar quando você quiser e, se precisar, tá ali. Mas eu ouso mais, eu gosto de ter 6 meses, que é uma segurança ainda maior. Se não acontecer nada, aquele dinheiro está ali, sempre rendendo uma renda extra para você, ou, num caso de emergência, está ali para ser usado. É muito importante ter essa reserva de emergência. Usou a reserva de emergência, nos próximos meses você vai repondo. Vendo? Já se passaram meses e meses, a reserva está lá, não mexe nada. Aí você vai ter dinheiro para investir em outras coisas. Quem sabe aí começar a investir numa renda fixa, numa renda variável, pensando num capital aí a longo prazo para uma aposentadoria, é onde também você vai separar dinheiro para sonhos, a casa própria, o carro, a viagem e por aí vai. Né? Educação financeira, faça cursos, leia livros e principalmente, meu irmão, respeite as diferenças. Ninguém é igual e nós precisamos de ajustar de acordo com as diferenças. Todas as soluções elas precisam beneficiar ambos. Não adianta estar bom para um e péssimo para o outro. Equaliza tudo de forma que isso fique afiado e ajustado para os dois aí. Então, primeiro, ter esse planejamento financeiro do casal, isso é importantíssimo. Agora, vamos falar de algo também que faz parte das finanças do casal, que são dízimos e ofertas. Isso é uma responsabilidade cristã. E esse é o segundo tópico que eu quero trabalhar com você aí. Vamos falar de dízimos. Por quê? Porque dízimo é um princípio bíblico, ele se originou lá no Antigo Testamento, Gênesis 14, verso 20. Nem havia lei, nem havia mandamentos ainda, e Abraão já estava dando o seu dízimo a Melquisedeque, sacerdote. E isso mostra, querido, que o princípio bíblico do dízimo, ele está bem antes de lei, de antiga aliança ou nova aliança. Mas também ele foi estabelecido na lei em Levítico 27:30, vai falar sobre os dízimos e ofertas, e ele tinha um propósito. No Antigo Testamento, na antiga aliança, era o dízimo que sustentava os levitas, e os levitas eles ficavam ali por conta da obra do sacerdócio, do templo, do tabernáculo. Então, nós vemos também os dízimos na nova aliança, no Novo Testamento. Jesus ele confirma o dízimo ali em Mateus 23:23, quando ele fala que o dízimo tinha sim que ser praticado, ele fala isso com os fariseus, mas sem se esquecer os princípios importantes, que era também a justiça e outros princípios que ele nomeia ali em Mateus 23. Ou seja, Jesus ele colocou o dízimo no lugar que é dele, não superestimado, mas também não subestimado. O dízimo ele faz parte e ele não quer dizer que nós vamos pagar para ser abençoados, ele não quer dizer que nós estamos pagando para ser salvos, nem nada disso. O dízimo também, ele aponta para um princípio de generosidade. Deus quer nos ensinar a sermos generosos. E lá em 2 Coríntios 9, versos 6 a 7, fala que cada um tem que dar conforme decidiu no seu coração. E aí, meus irmãos, esse princípio do Novo Testamento de generosidade é algo que nós precisamos de trabalhar muito em nós. Por quê?
Porque muitas pessoas estão alegando, não, e dízimo, esse é o problema. Eu falo, não, se o problema é o dinheiro, então não dá, deixa Deus te convencer, deixa a generosidade entrar no seu coração, vai buscar Jesus, que em algum momento Ele vai testificar isso no seu coração. Mas nós vemos claramente esse princípio. Falando também do dízimo para o Novo Testamento, ele sustenta a obra de Deus. Olha só, eu estou gravando essa aula para vocês aqui, para esse curso de noivos. Quanto que você pagou para ele? Quanto que você vai pagar para o pastor aqui da CCT fazer o seu casamento? Sabe quanto? Nada, meu irmão. Porque você que é um irmão, você que é um filho dessa casa aqui, você não tem que pagar nada. E nós temos aqui uma estrutura com 2 câmeras que são caras. E nem sempre nós conseguimos, nós estamos com 2 câmeras, se eu não me engano, doações, iluminação, toda essa estrutura, esse cenário, esse professor lindo e maravilhoso aqui. Porque, querido, isso tem custos, mas isso aqui só está de pé por causa da generosidade dos nossos irmãos. Os dízimos e ofertas, eles sustentam homens, ajudam no sustento de homens. Hoje eu não tenho uma função em tempo integral na igreja, mas a igreja está sempre me abençoando, me dando ajudas de custos e não tem do que reclamar, mas nós precisamos de pastores 100% por conta desse ministério aqui. E nós, quanto mais pastores, quanto mais vidas chegando, mais pessoas para desempenhar bem essa obra nós vamos precisar. Eu não tenho problema nenhum e eu quero que os meus pastores eles tenham salários e salários abençoados para que eles vivam de forma abundante também. Dízimo também fala de uma atitude de gratidão e fidelidade. Meu irmão, como eu sou feliz e naturalmente isso brota no meu coração, tanto que Deus me abençoa e eu quero abençoar essa obra. Eu quero o que depender de mim, dar o melhor do meu dinheiro, dar o melhor do meu tempo, dar o melhor de mim, para que o Senhor ele seja engrandecido nessa obra. Dízimos e ofertas também perpassa sobre a vida financeira do casal. E, em terceiro lugar, eu quero falar sobre gestão de dívidas e metas financeiras. Como está a sua situação hoje? Você faz parte de uma grande fatia de brasileiros que está endividado, que ganha X e gasta X mais Y. Ou que estão nas dívidas de cartão de crédito, nas dívidas do cheque especial. Irmão, nós não podemos viver de forma endividada. Tem alguns princípios que nós precisamos seguir, eu vou falar de dívidas daqui a pouco, mas se você está empatado ali, você já está num nível bacana, você já está melhor do que quem está endividado. Mas o ideal é que nós gastemos menos do que nós ganhamos. Se eu ganho aqui, eu tenho que gastar até aqui para ter esta margem aqui. Primeira dica que eu te dou é: saia do gastar para depois pagar, para ir no eu ganho meu salário e depois gasto esse salário. Talvez ficou confuso aí, mas tem muitas pessoas que estão assim, elas vivem, chegou o mês de janeiro, elas vão, nesse mês de janeiro, elas estão pagando tudo aquilo que elas gastaram em dezembro, no cartão, na notinha, na dívida. Ou seja, elas já caem um salário, aquele salário é sugado por todas as dívidas que elas fizeram no mês anterior. E aí elas estão trabalhando esse mês para que no mês que vem elas paguem o que passou. E é um ciclo sempre assim, gastei, no outro mês eu pago. E isso é perigosíssimo, querido. Por quê? Qualquer desequilíbrio durante aquele mês compromete o mês passado e o mês corrente. O que é o ideal? Você começar o salário que você ganha agora em janeiro. É o salário que você está recebendo pelos dias que você trabalhou em dezembro. Ou seja, você pega aquele salário e paga as suas despesas do mês corrente, de janeiro. Por quê? Se você tiver algum contratempo,
você ainda tem tempo, você tem um gargalo aí para poder resolver. Eu busco fazer isso, já tem anos que eu faço isso. Então, o meu salário cai, eu vou pagar o supermercado daquele mês. Então, eu posso pagar tudo à vista. E quando eu não pago à vista é por opção, para passar um cartão, para ganhar pontos, para aproveitar alguma oportunidade, enfim. Mas o ideal é isso. E quando eu começo a fazer isso com um orçamento bem afiado, bem ajustado ali, eu estou mais preparado para os intempéries aí. Mas talvez o seu caso seja de endividamento. E você tem que reconhecer essa situação. Você tem que ver, opa, tem gastado sempre mais do que eu ganho. O que eu preciso de fazer então? Descer, cortar gastos. Então, passa primeiro, reconheça a situação. O que é de dívida que está acumulada? Anota tudo. Pega ali, anota essas dívidas. Cria um orçamento realista. Dentro de uma realidade que você vai conseguir seguir, que você vai conseguir pagar. Priorize o pagamento dessas dívidas. Você vai conversar com quem você deve. Negociar. Explicar. Nós, como homens de Deus, vocês, mulheres de Deus, nós precisamos de dar satisfação. E ser testemunho é muito feio, querido. É muito... como eu posso dizer, queimador do filme de Jesus, né? Estranha essa expressão, mas tem muito cristão que está queimando o filme de Jesus. Fala de Jesus, mas não paga as suas contas. Nós precisamos de ajudar, de não dar esse mau testemunho, não ser pedra de tropeço. Você vai negociar, você vai gerar uma renda extra. Opa, peraí, o que eu estou ganhando não está dando? Vou arrumar um emprego freelancer aí, vou trabalhar de garçom, vou fazer entrega, vou vender, não sei. Mas gere uma renda, se não tem aonde cortar, precisa de ganhar mais. Ajuste, busque ajuda, corra atrás de resolver essa situação. Saindo das dívidas, busque criar reserva de emergência, busque ter essas metas aí. Coloque metas. Como foi maravilhoso, tantas metas que eu coloquei, de viagens que eu queria fazer, da compra do meu carro e de tantas outras coisas que eu colocava as metas, colocava prazo, fazia aportes mensais ali e conseguia comprar à vista, conseguia fazer tudo que eu nunca imaginava que seria possível na situação de anos atrás, quando eu decidi isso no meu coração. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer a sua casa uma casa de prosperidade e eu declaro isso sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Que vocês possam prosperar financeiramente naquilo que Deus tem. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esses casais que aqui estão buscando esse aprendizado e eu oro, Deus, para que a área financeira de cada um deles, Senhor, que possa ser, Deus, restaurada, se for o caso, amplificada, para que eles vivam, Deus, o melhor do Senhor também nessa área. Que o Senhor possa os surpreender, que o Senhor possa dar a eles estratégia e sabedoria na condução dos recursos, Senhor, e que eles vivam a prosperidade do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma vida abençoada e próspera com Jesus. Tamo junto.